Eu sei que não só no balé, mas na moda, existe uma coisa de que, eu quero ter o corpo da bailarina, eu quero ter o físico da bailarina. Mas será que realmente fazer balé define o corpo? Fica aqui que eu vou te explicar e tirar algumas dúvidas suas. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, quebrando crenças, né, resolvendo mitos e coisas dessa arte que enfim, difícil falar sobre dança, porque dança faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, porque toda semana tem videozinho, tanto os vídeos explicativos, quanto também vlog, tem também review, bastante conteúdo aí dessa temática. Então, bora discutir isso. Eu sei que é muito comum, principalmente para quem inicia o balé depois de adulta, né, o famoso balé adulto, ter pessoas que começam a sonhar com a estética do balé. Então fala assim, eu quero começar a fazer balé porque eu quero ficar, né, toda fininha, toda bonitinha, toda... Ou até o famoso balé core, né, que é o famoso titi rosa e grampinho fofo, e coque bonito, e não sei o que, brilhinhos, pipipipipi. Mas será que de fato, né, você fazer balé, apenas por fazer balé, você já fica naquela estética? Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Dentro do balé, né, do mundo do balé, quantos bailarinos profissionais você conhece? E quantos bailarinos amadores você conhece? E quantas aluninhas de baby class você conhece? Que é aquelas criancinhas assim, né? Que tem gente que fala assim, eu fiz balé quando eu era criança. Sabe, essas coisas assim. E quem dessas pessoas tem o corpo de bailarina? Já parou para pensar nisso? Então, dá uma licença que eu vou militar aqui um pouquinho, tá bom? Porque eu gosto de uma polêmica, eu gosto de trazer uma reflexão, eu gosto de colocar fogo no parquinho. Porque é o seguinte, o que as pessoas não entendem como corpo de bailarina é aquele corpo esguio, magro, aquela pessoa com a perna fina, é aquela pessoa que não sei o que não chega a ser tão musculoso, né? Que são principalmente as bailarinas de companhias de balé, sapatilha de ponta, né? Mais especificamente em companhias, né, que... E aí, eu tô falando aqui em São Paulo, né? Eu moro aqui em São Paulo, né? Queria trazer essa reflexão. Das companhias de balé que a gente vê aqui em São Paulo, quantas companhias a gente tem de balé mesmo? A gente tem ali uma São Paulo Companhia de Dança, uma Cia Paulista, um Cisne Negro e algumas amadoras, né? Agora, esquece essas companhias de balézão, né? Eu tô falando assim em São Paulo, que é o que eu tenho como referência em São Paulo, mas eu sei que tem, por exemplo, a Curitiba, né? Tem a própria companhia do Teatro Municipal do Rio. Mas assim, companhias que falam só de balé, não temos tantas assim. Agora vamos contar quem é bailarino profissional e formado em balé, como por exemplo, eu mesma. Eu sou essa pessoa que fez toda a formação, formou na dança, se tornou bailarino profissional, pegou ali o DRT, tem a carteira de trabalho assinada, tem o meu número, eu tenho 4021 em São Paulo. E aí? E fora eu sei que da minha escola, que infelizmente minha escola fechou, mas da minha escola tem pelo menos mais umas 15 pessoas formadas também, né? Agora, vamos aí contando quantas pessoas. 15 pessoas formadas na minha escola. Hoje, se você pega uma São Paulo Companhia, tem mais ou menos um elenco de 20 pessoas. Então, assim, são 20 bailarinos profissionais, 15 bailarinos formados na minha escola. Agora, vamos contar quem é amador mesmo. Aquela pessoa que fez balé a vida toda, continua fazendo balé a vida toda, dança de fato, vai dançar espetáculo e tudo mais, não trabalha profissionalmente, mas, no caso assim, não ganha dinheiro só com isso, mas tá ali dançando mesmo, fazendo tudo, com bolha, com balé core, entendeu? E aí, gente, a gente sabe que tem zilhões. Quando a gente vai pro Festival de Joinville, a gente percebe o quanto que o mundo da dança é gigantesco. São muitas pessoas que dançam, muitas pessoas que fazem balé de verdade. E, tipo, balé de verdade, o que eu digo? Que conhece repertório, que usa sapatilha de ponta, que faz aula regular, sabe? Que tá ali no espetáculo de final de ano. Escolas, tem muita escola de balé por aí, né? E eu falo de balé mesmo, porque às vezes não é só, tipo, uma escolinha
de baby class? Escola mesmo. E a gente tem milhares de pessoas. E o que essas pessoas ditam como regra no físico de balé é, na verdade, a exceção. Porque 80%, dados na minha cabeça, tá? Do público que dança não é a pessoa magra e esguia. Não é a pessoa de companhia. Então, é complexo quando a gente fala assim, o físico de balé. Mas é o físico com recorte físico. Porque a maioria das pessoas que fazem balé não tem aquele físico. Mas são pessoas que fazem balé. Entende? Vocês acham que eu tô viajando muito? Mas faz sentido. Porque quem que você conhece? Quem da sua escola de balé tem o físico russo esguio? É a minoria. E aí, quando a pessoa começa a fazer balé, que ela fala assim, eu quero fazer para ter aquele físico, você concorda que para atingir aquele físico, ela não vai fazer só balézinho 2 vezes na semana como hobby. Ela tem que estar submetida a um ritmo de treinamento de companhia, um ritmo ali de 5, 6 vezes na semana, mais de 4 horas, que aí é só aula de balé, mais os ensaios, Então, não é o balé por si só que define, né? O que te faz estar com aquele jeito é como se fosse um estilo de vida mesmo, que pouca gente, aliás, 80% não vai fazer, né? Então, é complexo quando a gente fala que eu quero fazer balé para chegar naquele físico. Mas aí é só profissional e aquele físico é o que a gente não vai querer, entendeu? Tem gente que quer fazer balé porque quer ser feliz, não é só para atingir o físico. Eu só queria fazer um detalhe para o chamado balé core, né? Porque as pessoas acham que o balé core é o rosinha, é o fufu, é não sei o que, mas o balé core de verdade a gente sabe que ele é bem cruel. Eu também não gosto do balé core de verdade, mas a gente também precisa entender que por trás de toda aquela florzinha, de todo aquele titi, de todo aquele bordado, tem sim má alimentação, problema de autoimagem, tem problema psicológico, tem falta de descanso, tem bolha que não deveria, e muita gente acaba romantizando, tipo, eu amo balé, porque o balé é incrível, porque o balé é maravilhoso. E a gente sabe que a rotina de companhia mesmo, ela é pauleira, ela é tipo tomação no fiofó, porque é triste, né? A valorização do artista é complexo. O Brasil tá lascado! E claro, né, que a dança é linda, né? Tem toda uma plasticidade no movimento, mas a dança conversa muito mais com a plasticidade do movimento do que a estética, entendeu? Então, tem até uma frase incrível que eu vou ler para vocês, que eu ouvi no podcast Pode Dançar, do Festival de Joinville da edição de 2025, que é uma entrevista com o Cícero Gomes, né, o bailarino da companhia de dança do Rio de Janeiro, que ele exemplifica exatamente, né, o que a dança deveria falar mais. Que ele fala assim, um bom bailarino, aquele que cativa, que passa uma mensagem, né, com a sua arte, nem sempre é aquela pessoa que tem muita linha. Às vezes uma perna mais baixa, com limpeza, um braço bem colocado, independente do tamanho, transmite muito mais do que apenas a estética. Isso é uma pessoa que vive da dança, que trabalha com a dança, que sabe como é que é essa pressão estética. Então, é curioso porque assim, chega um momento da nossa vida como artista, que quanto mais a gente convive dentro da arte, mais a gente vai percebendo o que é a arte. E aí quando a gente percebe o que é a arte, a gente vê que tudo que a gente defendia, que era o colo de pé, o não sei o que, o físico esguio, tararara, não é só arte. Não é só isso que fala sobre a arte. E é isso que eu quero trazer para vocês, sabe? Porque quando a gente fala de físico de balé, em como eu quero dançar e ficar desse jeito, não é o que transmite a dança, entendeu? Não é a aula de balé que vai te tornar desse jeito. E não é esse jeito que vai te tornar artista, entendeu? Eita, como milita! Não, ele tem toda a razão. Então, assim, não é fazendo 2, 3 aulas na semana, como hobby, que você vai ter o corpo de balé, né? Porque a dança, ela não tem como objetivo trabalhar a musculatura como objetivo final. A gente faz uma aula de balé, dentro de uma aula de balé, a gente trabalha a nossa musculatura para o produto final ser uma coreografia. Para a coreografia ter uma coisa estética.
entendeu? Ter um visual, ter uma história, ter uma narrativa para ser contada, né? E quando a gente acha que fazer aula e ter o corpo de balé é por corpo, a gente não está falando sobre arte. Eu acho que essa é a linha tênue entre quando as pessoas falam que balé é esporte, né? As pessoas não entendem que fazer a aula de balé não é esporte. Fazer a aula de balé é você construir uma técnica, uma narrativa, um corpo para uma apresentação artística. Só que para você lidar com essa aula, com esses recursos, com esse trabalho muscular, você precisa encarar a aula, o cuidado do seu corpo como esporte. Porque quando você cuida do seu corpo como esporte, quando você enxerga ele de que ele é uma musculatura, ele precisa ter tempo de descanso, ele precisa ter o estímulo correto, ele precisa de fortalecimento, a sua arte fica mais segura e fica mais gostosa, né, para você que está praticando, porque você vai conseguir fazer isso por mais vezes. Então, assim, se você é uma pessoa que vai começar a fazer balé e que você quer fazer balé porque você quer ter um shape de balé, sinto muito, porque não é fazendo isso que você vai ter um shape de balé. Se você quiser ter shape, vai para musculação. Desculpa te falar. Sem dúvida. Agora, se você é uma pessoa que quer fazer balé porque você sempre sonhou, era uma coisa que você sempre quis quando você era criança, porque você sempre sonhou em colocar o titís, você sempre sonhou em usar sapatilha de ponta, ou é uma atividade que você quer sair do sedentarismo, uma atividade que você quer fazer com seu amigo, que você quer ter ali um momento para ouvir uma música clássica, para estar de boa, se sentir bailarina, aí, minha filha, se joga, vai ser feliz, vai dançar com o corpo que você tem, porque independente de qualquer coisa, a dança é para todos sim. Quem fala que a dança não é para todos, é porque a pessoa coloca a dança só no aspecto profissional. Mas a dança é para todos sim. E eu falo isso de causa própria, tá? Porque eu já passei pelo período profissional, já passei pelo meu hiato, e agora eu estou vivendo a dança como hobby, como para preencher minha alma, numa escola que é voltada só para adultos, tá? Então, lá no Balé Livre Adulto, tem advogada, tem médica, tem enfermeira, tem fisioterapeuta, tem desembargadora, tem todas as profissões possíveis que estão ali dançando, estão dançando sério, e que com o corpo que tem, com a idade que tem, com os filhos do lado, grávida que seja, estão dançando, estão curtindo, estão vivendo isso da maneira que elas querem, sem ter essa necessidade de atingir o shape, sem ter essa necessidade de estar no ápice da performance. A gente quer dançar porque a gente gosta, ponto. Então é isso, meu povo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aí no canal, ativar o sininho. Tem muitas reflexões, tem muita militância também, tem muita treta, mas estamos aí trazendo essa palavra da dança, porque é sempre importante a gente avisar. Então, eu vejo vocês na semana que vem, no próximo vídeo. Até mais!